Oi pessoal, meu nome é Caroline Baracho e eu tô fazendo intercâmbio em Portugal. Esse vídeo eu tô fazendo para responder algumas perguntas bem frequentes que me fizeram no meu Instagram, que se você não segue é @carol_baracho, sobre os custos para se fazer um intercâmbio em Portugal. Esse vídeo é especificamente sobre os custos antes da viagem em si, com a parte de documentação, passagem, acomodação e tudo mais, que eu vou explicar tudo direitinho para vocês como eu fiz e com valores para vocês terem uma noção exata de quanto vai gastar. Como a minha faculdade é parceira da faculdade aqui de Portugal, eu sou isenta de pagar essa anuidade e esse custo eu não tive. Então, para que eu pudesse fazer esse intercâmbio para cá, foi só mandar meus documentos e esperar ser aceito, e isso eu explico mais direitinho em outro vídeo especificamente sobre esse assunto. Sobre os gastos. Primeiro, a maior parte dos gastos que eu tive foi realmente com a parte de documentação e passagem. Os documentos. A primeira coisa que precisa fazer, obviamente, é o passaporte. Para fazer o passaporte é bem fácil, você vai entrar no site da Polícia Federal, vai solicitar seu passaporte, vai preencher umas fichas e vão gerar um boleto. Você paga esse boleto e com 1 ou 2 dias úteis, esse boleto ele é compensado no site da polícia e aí você pode fazer seu passaporte. Detalhe, quando você está fazendo o seu cadastro lá, você vai escolher uma data para ir no posto da Polícia Federal fazer seu passaporte, mas essas datas geralmente são muito depois dos dias que vocês estão. E o que foi que eu fiz? Como estava muito em cima da hora e eu precisava do passaporte logo, assim que meu pagamento foi compensado, eu imprimi o papel falando que eu tinha pago e eu fui no posto da Polícia Federal em um dia qualquer. No dia seguinte, logo que compensou meu pagamento, não era o dia que eu tinha agendado. E aí eu esperei uma hora que eles não estavam em atendimento, não estavam atendendo ninguém. E pedi a moça para fazer meu passaporte e ela me encaixou lá e eu fiz no mesmo dia, então foi super rápido. O valor do passaporte, se eu não me engano, foi R$ 257 e alguns centavos. Vou arredondar para R$ 258. Foi esse o valor em novembro, dezembro de 2018. Não sei se aumentou, se diminuiu, eu tô falando dos valores baseados na minha experiência pessoal. Segundo, documento importantíssimo que você tem que fazer, senão você não vem para Portugal. É o seguro de saúde gratuito, que é o PB4. Obviamente ele é gratuito, você faz ele no núcleo do Ministério da Saúde dos estados. Geralmente fica na capital, em todas as capitais dos estados. Vai ter o núcleo do Ministério da Saúde, você vai lá e leva a cópia do seu CPF, RG, comprovante de residência e passaporte. E aí você vai lá com uma semaninha, seu seguro-saúde está pronto e você precisa desse seguro-saúde para poder usar hospitais e tudo mais aqui em Portugal. Sem esse seguro-saúde, você vai pagar taxas altíssimas. Com esse seguro, você vai pagar a mesma taxa que um cidadão português, porque aqui também, até o serviço público de saúde, ele é pago. Tudo que é público aqui é pago. Um pouco diferente do Brasil isso. Feito o passaporte e o PB4, o próximo passo é fazer um visto. Se você vem fazer intercâmbio como eu, você tem que fazer um visto de estudante. Se você vem trabalhar, o visto de trabalho, então o visto vai depender muito de qual é o seu objetivo aqui em Portugal. Eu só posso falar sobre o visto de estudante, que foi o que eu fiz, e ele custa em média R$ 400, um pouco a mais, um pouco a menos. Vai depender muito da cotação do euro naquele dia, mas vai ficar sempre em torno de 400. Como fazer? O visto é uma parte bem chatinha da documentação, porque ele precisa de muito documento, muito mesmo. Então eu acho que eu fui lá no vice-consulado em Recife pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Algumas vezes para tirar dúvida, outras vezes achei que estava tudo pronto, não estava tudo pronto, tive que voltar. Eles dão uma papelada dizendo todos os documentos, mas sempre gera algumas dúvidas e tentem fazer o visto com antecedência, porque primeiro ele pode demorar a sair. O meu, graças a Deus, saiu rápido, mas ele pode sim demorar a sair. E são muitos documentos que você tem que fazer. Você tem que fazer um apostilado AIA, que isso foi um acordo entre Portugal, Brasil, acho que alguns outros estados, para fazer a validação de alguns documentos do Brasil aqui e daqui no Brasil. Acho que é isso. Mas a gente tem que fazer esse apostilado no PB4, que a gente já fez anteriormente, que é para fazer ele ser válido aqui, e na certidão de antecedentes criminais, que a gente tem que fazer também no site da Polícia Federal para mostrar que você não tem nenhum crime, né, minha gente? Porque, óbvio.
Depois disso a gente tem que fazer... Sim, esse apostila do AIA, ele é bem carinho. É R$ 80 cada apostila que você faz. E como você tem que fazer 2, já são R$ 160 a mais. E depois você tem que fazer cópias autenticadas. Todas as cópias que você fizer vão ser autenticadas, que é a cópia de basicamente todos os seus documentos e documentos das pessoas ou da pessoa que vai ser responsável por você aqui. Responsável do Brasil, que eu digo. Pode ser seu pai, sua tia, sua avó, seu marido, não sei. Alguém que seja o seu responsável legal no Brasil, enquanto você estiver aqui. Você também tem que assinar, e as outras pessoas, o seu responsável, assinar alguns termos de responsabilidade, dizendo que se responsabiliza por suas despesas aqui, que se responsabiliza por gastos com saúde e que você se responsabiliza por não comprar passagem antes que saia o visto. E são várias coisas, e tudo isso tem que ser reconhecido firme. Então, são gastos pequenos, mas como são muitos documentos, a gente vai somando. Você tem que levar também um comprovativo de renda para mostrar que você não vai passar fome, virar um mendigo em Portugal, que você tem condições de se manter. E um comprovativo de estadia em Portugal para mostrar que você não vai chegar aqui e ficar na rua. Então você tem que ter uma morada aqui, pelo menos para a primeira semana que você chegar, e você tem que levar isso na hora de fazer o visto. E, obviamente, a sua carta de aceitação na faculdade para mostrar que você realmente vai fazer seu intercâmbio, que você foi aceito na faculdade. Juntando tudo isso, os 160 das 2 apostilas, mais os gastos com autenticação e tudo mais, que são coisa de R$ 4, R$ 5, mas quando junta isso tudo vai dar uma graninha, então vai dar em torno de R$ 200 essa parte de fazer a documentação pré-visto, mais os 400 do próprio visto. Sobre as passagens. Passagem, obviamente, é o mais caro de tudo e você tem que pesquisar muito. Tem vários vídeos ensinando dicas de como você comprar passagens mais baratas, horários, sempre olhar em janela anônima, enfim. Tem vídeos aqui no YouTube que vocês podem procurar e ver como comprar passagem da melhor forma. Uma coisa importante, você tem que vir com a passagem comprada de ida e volta, porque se você vier só com ida, quando você estiver passando na imigração, pode ser que eles achem que você tá vindo pra cá pra ficar de vez e aí vai ter algum probleminha. Então, comprem já a passagem de ida e volta, que muitas vezes é até mais barato. No meu caso, o meu período ele começa em fevereiro, agora em fevereiro, e ele termina em julho. Só que julho aqui é o verão, que é a alta temporada. E o que quer dizer que as passagens aqui estão estupendamente caras. Então, eu optei por voltar no começo de agosto e esperar mais um tempinho, porque aí a passagem deu uma baixada muito grande, sério. Eu comprei a passagem de ida e volta por R$ 2.585 e ela tinha algumas paradas, que era realmente o que eu queria, porque aquela história do stopover, que quando você para por um tempo, tem uma conexão maior, você pode conhecer outras cidades. Quando eu vim pra cá, o meu primeiro voo, ele teve uma conexão de 28 horas em Paris. Então eu conheci Paris, se você quiser ver tudo que eu conheci em Paris, eu mostrei tudo nos meus stories e tá lá no destaque Paris no meu Instagram, pode passar lá. E depois eu optei por passar 3 dias em Porto, aqui em Portugal, quando eu cheguei. Porque eu nem falei, mas eu tô fazendo intercâmbio em Bragança, que é uma cidade no interior de Portugal. E não tem aeroporto aqui, então eu tive que parar no aeroporto de Porto. E optei por passar 3 dias lá, porque algumas meninas do meu grupo do intercâmbio estavam chegando por lá, iam ficar no mesmo hostel que eu, e a gente queria aproveitar a cidade, ver e depois voltar todo mundo junto. Então, para que isso fosse possível, eu tive que passar 3 noites. A estadia em Porto ela não foi cara, ela foi 10 euros por noite. Como eu passei 3 noites, deu 30 euros. 30 euros dá um total de R$ 133,50, por aí, com a cotação do euro atual. E foi isso. Em Paris, eu não gastei com acomodação, porque uma amiga da minha mãe me hospedou, um beijo Dandan. Ela me hospedou, foi me buscar no aeroporto, me levou pra casa dela, me levou pra conhecer Paris e depois me deixou no aeroporto de novo. Então, muito obrigada, Dandan. E com o resto foram esses meus gastos. A questão de moradia. A questão de moradia tem várias formas de você morar aqui em Portugal. A universidade indica 2. A universidade não, a faculdade indica 2. Ou a pousada da juventude, que é lá perto da própria faculdade, é uma pousada realmente, sendo que você paga pelo semestre e mora lá, divide no quarto.
ou a Risk Vector, que é uma empresa que é também, como eu posso falar? Ela é parceira da própria faculdade que aluga quartos em apartamentos aqui em Bragança. Eu tentei fazer pela Risk Vector, porém, como tem muitos alunos intercambistas de muitos países vindo para cá ao mesmo tempo, acabou que eles esgotaram as vagas e aí eu tive que passar para o plano B, que é eu mesmo alugar o meu quarto. Como eu fiz? Eu tive a ajuda de um amigo meu, obrigada, Tailton, que ele mora em Lisboa e ele podia entrar em contato com os donos das casas, ou como eles chamam aqui, os senhores, que estão alugando quartos. A gente achou esses quartos nos sites Custo Justo e Idealista, principalmente, mas a gente também dava uma olhada na OLX. E aí eles botam lá os quartos, botam os anúncios como se estivesse alugando normal, você tem que ligar para eles. Então era nessa parte que entrava a Tailton, porque ele já mora aqui em Portugal, então tem o número daqui e saiu bem mais barato do que eu ficar ligando do Brasil, porque teve que ligar para muitos. E foi assim que eu consegui um quarto para alugar. Também tem grupo do Facebook, se você pesquisar, que se chama Arrendar Quarto barra Casa em Bragança, e você pode pesquisar lá, mas eu acho muito mais difícil conseguir pelo grupo do Facebook, é mais fácil pelos sites que eu falei, Custo Justo e Idealista. Sobre o valor do quarto. Como eu tô falando somente sobre gastos antes da viagem, antes de viajar, só o que eu paguei do quarto foi o que eles chamam aqui de caução, que é um dinheiro que eu pago e caso eu quebre alguma coisa nesses 6 meses, caso precise trocar, sei lá, uma lâmpada, um chuveiro, um copo, não sei, vai gastar desses 50 euros que eu paguei. E, sim, o calção foi 50 euros, que dá em torno de R$ 222,50. Vamos estar R$ 223. E se eu não quebrar nada, no final desses 6 meses ele me devolve 50 euros e tudo tranquilo. O valor mensal desse apartamento não, né, do quarto que eu aluguei é 120 euros. Mas isso aí já entra em outro vídeo, que são as despesas aqui depois que eu cheguei em Portugal. Então, não vou somar isso nessa parte ainda. Mas, só para deixar vocês por dentro do preço mais ou menos, eu fiquei por 120 euros com o quarto, isso mais as contas que eu tenho que pagar por fora, que são a água, a energia, também tenho que pagar gás e internet. Mas tudo isso eu vou fazer outro vídeo quando eu fizer sobre os gastos aqui em Portugal depois que eu cheguei. Então essa parte não entra na... E o último gasto, antes de vir para Portugal, foi a parte do seguro viagem mais câmbio para trocar o real por euro. O seguro viagem, ele é um documento que ele é obrigatório na Europa, pelo menos enquanto você estiver transitando por aqui. Por exemplo, quando você chega aqui e você está pegando uma escala, alguma coisa até chegar no seu destino final, é obrigatório que você tenha um seguro viagem, porque isso vai garantir que se você tiver uma mala danificada, como eu tive, se você tiver uma mala extraviada, se seu voo atrasar, se seu voo for cancelado, ou se acontecer algum acidente e você precisar de assistência médica, você vai ter um seguro que vai cobrir isso tudo. O seguro viagem na Europa ele tem que ser, no mínimo, de despesas para a saúde de 30 mil euros. Isso não é o valor, tá, gente? Isso é o quanto o seguro cobre. No mínimo 30 mil euros. Mas também você pode fazer, sei lá, de 100 mil dólares. Vai depender muito. Você pode fazer esse seguro para toda a sua estadia na Europa. Mas se fosse fazer isso, ia dar mais de 2 mil reais para eu passar os 6 meses aqui. Teve gente do intercâmbio que comprou. Teve gente que comprou na Black Friday bem mais barato. Mas para as datas que eu comprei, que foi basicamente para a época que eu estou viajando pela Europa, a época que eu chego aqui, a época que eu volto para o Brasil, eu gastei 516 reais em seguro viagem. Esses são os valores que eu vou somar aqui para dizer a vocês a base do quanto eu gastei pré-viagem. Porque o resto realmente é a parte do câmbio do euro, que vai depender do quanto dinheiro você vai querer trazer para cá e do quanto você pode trazer. Lembrando que nas casas de câmbio você também faz o seguro viagem. E se você fizer o seguro viagem junto com o câmbio do seu euro, vai baixando a cotação e você vai comprar um euro mais barato. Também depende, quanto mais dinheiro você for comprar, mais barato ele vai ficar. Então, é sempre bom pesquisar também várias casas de câmbio para você ver qual fica melhor para você. Mas essa parte do dinheiro, como é uma parte bem mais pessoal, acho que a gente não precisa dizer porque vai variar de pessoa para pessoa o quanto ela vai querer trazer.
Então, somando aqui, foi 258 do passaporte, mais R$ 400 do visto, mais R$ 200 de documentos para fazer o visto, mais 2.585 da passagem, mais 133,50 da acomodação no hostel em Porto, que também tem que pagar antes quando você reserva, mais 222,50 do calção do apartamento, mais 516 do seguro viagem, totalizando R$ 4.315 gastos só com essa parte que eu falei antes da viagem. Lembrando que, como eu sou do interior de Pernambuco e a maioria dessas coisas só se resolve em Recife, também tem toda a parte do transporte, o Uber, o ônibus e tudo mais que tive que pegar. Então, gastei facilmente R$ 4.500 com essa parte, fora o dinheiro que eu tive que trazer para cá. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo foi útil para você, deixa um like aí. Se tem alguma dúvida, alguma ideia de vídeo, alguma opinião, deixa aqui nos comentários ou lá no meu Instagram. E se você quer acompanhar a minha viagem, quer saber mais coisas, tem mais interesse sobre os meus vídeos, se inscreve aí no canal ou compartilha ele em algum canto que vai ajudar um bocado. Um beijo!